Olá, tudo bem? Vamos falar agora sobre ansiedade. Ansiedade. Ai, professor, como eu estou ansioso para falar sobre isso. Ansiedade. O que é a ansiedade? É justamente essa antecipação das coisas. Então eu te digo assim, olha, a semana que vem nós vamos fazer uma prova. Aí você já começa a sofrer. Ai, a semana que vem vai ter prova. Será que eu vou bem? Será que eu não vou? Isso é a ansiedade. A ansiedade, ela pode ser saudável. Ela é uma coisa boa. Por quê? Porque ela é adaptativa. Adaptativa. O fato de você ficar pensando na prova pode fazer com que você comece a tomar atitudes para se preparar para a prova. Né? Então, olha, estou muito preocupado, olha, amanhã eu não vou sair à noite porque eu vou ficar estudando, olha, não, estou acordando cedo todo dia para estudar. Então, essa ansiedade gerou um comportamento adaptativo seu. Chega na prova, você vai super bem porque você se preparou para. Perceba, essa ansiedade saudável é uma ansiedade que não impede o seu comportamento. Pelo contrário, ela direciona o seu comportamento para se preparar, se adaptar para uma situação aí que está sendo temida. Mas nem toda ansiedade funciona assim. A ansiedade pode passar a impedir o seu comportamento. E aí ela se torna uma atividade mórbida, né? Aí ela passa a ser uma psicopatologia, é uma doença, uma patologia, porque ela vai te impedir de agir. Se eu falo, olha, semana que vem tem prova, aí você já, olha, ai, tem prova, ai, não vou trabalhar amanhã, ai, não consigo mais sair de casa porque eu fico pensando na prova, né, tô sofrendo, não consigo dormir à noite. Chega na prova, você vai super mal, porque você fica nervoso, começa a tremer, olha o físico aí, né? Porque, lembra, o ser humano, ele é um corpo biopsicossocial. Eu nunca posso esquecer isso, tá? Biopsicossocial. Tá tudo junto, tudo ligado. Então, essa ansiedade que é psíquica, ela vai trazer comportamentos físicos, reações físicas. E aí eu começo a tremer, a suar, né? E não consigo escrever e vou mal na prova. Essa não é adaptativa, porque essa te impede, essa te faz sofrer e não te adapta à situação, pelo contrário, né? Então essa ansiedade, ela pode ir crescendo. E aí chega uma ansiedade generalizada, que já é um grau mais alto aí de ansiedade e que começa a impedir o sujeito de conseguir viver socialmente. Gera sofrimento. Isso, a ansiedade, ela gera reações físicas, né? Então palpitação, né, tremedeira, sudorese. A gente tem uma série de comportamentos clássicos ligados a essa ansiedade generalizada. E o que é uma ansiedade generalizada? Não é mais um fator em si, não é a prova. A prova gera ansiedade, mas o colega novo que vai chegar no seu trabalho te gera ansiedade, né? Nesse grau aí, sei lá, o programa de televisão que você gosta, que não vai passar essa semana, te gera ansiedade, a violência na rua, e aí você começa a entrar aí num processo de sofrimento muito maior. Essa ansiedade generalizada é que leva à construção de psicopatologias como a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela tem a ver com todas essas reações corporais, elas acontecem muitas vezes diante de situações que o sujeito não domina. E aí, um sujeito que tem uma crise de pânico, muitas vezes a primeira crise de pânico, ela é associada, por exemplo, com um infarte. Infate ou infartou, né? As duas formas são aceitas. Por quê? Porque o sujeito vai sentir uma dor no peito muito forte e aí ele vai para os lugares de cuidado com a saúde, muitas vezes com esse primeiro olhar aí de que ele está tendo um infarte. E depois descobre-se que não, é uma crise de ansiedade e que gera esses sintomas físicos. E aí esse sujeito passa a ter medo de ter de novo essa crise. Isso é uma característica forte do pânico, porque é o medo do medo, porque essa crise de ansiedade é um momento de medo. Medo do quê? Medo da morte.
Muitas vezes as pessoas que têm crises de pânico, ela realmente pensa que vai morrer. A dor é tão intensa que ela acha que ela vai morrer, ela tem essa sensação de morte. E depois da crise, ela passa a ter medo do medo. Está construído aí um caso de síndrome do pânico. Né? Então, olha, eu não vou até a sua casa porque vai que eu tenho uma crise lá. Aí isso começa a me impedir de viver socialmente esse corpo. Né? A gente tem ainda construções ligadas à ansiedade em comportamentos como, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Então, essa ansiedade, ela vai ser canalizada, por exemplo, para pensamentos obsessivos. Então, o cara, ele começa a gastar muita energia psíquica aí com um determinado pensamento. Quase sempre esse pensamento vem acompanhado de rituais comportamentais. Então, eu tenho medo de morrer. E para eu não morrer, eu acho que eu tenho que, sei lá, dar 3 pulinhos. E aí eu ri, mas assim, não é engraçado. As pessoas desenvolvem aí rituais dos mais diferentes tipos. E aí eu dou esses 3 pulinhos e eu começo uma fantasia persecutória de que se eu não der mais 3 pulinhos, eu posso morrer. E aí, olha a crise. Eu sei que isso é ridículo socialmente, mas eu preciso dar os 3 pulinhos, porque é um comportamento compulsivo. Eu vou repetir, 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 associado a uma obsessão, que é essa forma de pensamento aí de que se eu não fizer, vai acontecer tal coisa. E aí, a gente tem os casos clássicos de pessoas que lavam a mão até esfolar a pele ou tomar banho. Casos de pessoas que passam horas e horas e horas e horas tomando banho e sai do banho e começa de novo o ritual e não consegue ir trabalhar porque ela passa muitas horas tomando banho. E aí não pisar no chão, não pisar na linha, ter que andar pulando. Ritual de trancar a porta, isso também é um clássico. Eu tranquei a porta e daqui a pouco eu volto, vou lá, confiro a porta, aí volto, confiro de novo e isso vai aumentando. A psicanálise trata disso como uma neurose a princípio, porque eu tenho noção de realidade. Mas se eu romper com essa realidade, isso vira até uma psicose. Mas são questões ligadas à ansiedade e que cada sujeito vai construindo e que a gente tem sempre que olhar com cuidado. A cultura influencia? Sim, também. Então, é um corpo biopsicossocial. Eu tenho aspectos biológicos, predisposições para determinadas situações de ansiedade. Eu tenho uma mente que me influencia muito aí, psico e o social, o nosso modo de viver e de encarar as questões. Essa conversa continua num outro momento. Tchau!